meu nome é Elaine Maia, sou professora do perfil Trauma Dental Brasil. E hoje vamos discutir um pouco da técnica da colagem de fragmento dental. Na verdade, vamos falar de como posicionar o fragmento para realizar o procedimento por meio de guias de colagem. As fraturas coronárias representam 26 a 76% dos dentes traumatizados em crianças e adolescentes, segundo Andreasen. São consideradas fraturas coronárias desde as trincas até as fraturas que envolvem esmalte, dentina, polpa e raiz. Os fragmentos podem ser muito pequenos, únicos ou numerosos. Normalmente, as fraturas de esmalte são resolvidas com acabamento da margem fraturada ou com uma pequena restauração em resina, pois o fragmento muito pequeno inviabiliza sua colagem. Existem relatos de colagem de fragmentos múltiplos, mas é sempre mais complicado. E, em dentes descidos, a colagem é um procedimento bem raro. A resolução dos casos de fraturas coronárias podem acontecer pela colagem de fragmento dental ou restaurações em resina composta. A colagem é sempre a primeira opção, visto que é capaz de devolver a estética ao paciente, o que inclui a forma, alinhamento, contorno, textura e posicionamento do dente. O fator emocional é um ponto muito importante dessa técnica. O paciente recebe seu próprio dente novamente, e isso deixa mais satisfeito. Pais ou responsáveis e o paciente ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com o uso do fragmento original do dente fraturado, como relatado por Ilmans, em um trabalho de acompanhamento de 2 anos, em 2008. O fator oclusão é extremamente importante também, e é mais fácil de ser mantido em equilíbrio quando feita a colagem do que quando feita uma restauração. Assim, o dente colado terá o mesmo nível de desgaste ao longo dos anos em comparação aos dentes vizinhos. Bem, mas o que seria melhor? Restaurar com resina composta ou colar o fragmento? Aqui, então, falaremos do fator resistência. Sabiam que a resistência de um dente colado é maior do que a de um dente restaurado com resina composta? Esse resultado já vem sendo observado há muitos anos na literatura, e temos aqui um artigo recente que comprova. Para termos uma ideia de comparação, um dente íntegro, quando submetido a um teste de força, neste trabalho especificamente, gerou uma resistência de 282,20 newtons. A resistência à fratura de um dente apenas restaurado foi de 63,59 newtons, ao passo que dos dentes colados foi de 117,93 a 150,54. Esse trabalho comparou a resistência à colagem de fragmentos desidratados e reidratados. Falaremos mais em outra oportunidade. Bem, agora que sabemos da importância da colagem, vamos conversar mais sobre como podemos realizar guias de colagem para otimizar a técnica. Um ponto importante é o momento de levar o fragmento ao dente já condicionado com o sistema adesivo. O extravasamento da resina ou cimento interposto pode dificultar a visualização exata do encaixe. Muitas vezes encontramos fragmentos colados em uma posição errada. Isso é muito frustrante, pois a principal vantagem da técnica é a devolução da posição exata do dente antes da fratura. Assim, o uso de guias de colagem se justifica como uma etapa fundamental. Vamos acompanhar aqui, nessa simulação em manequim, as etapas de uma colagem e mostrar vários tipos de guias. Independente do material escolhido para realizar o guia, ao confeccionar o mesmo, é preciso posicionar o fragmento e aplicar uma resina sem ácido ou adesivos para prender o fragmento em posição. Muitas vezes é preciso fazer esse acréscimo de resina, esse stop de resina, tanto por vestibular quanto por palatina ou lingual. E depois fotopolimerizamos e mantemos o fragmento em posição. Em seguida, manipule o material escolhido para guiar o fragmento e pressione sobre a borda incisal dos dentes adjacentes e do dente fraturado,
O apoio nos dentes vizinhos é fundamental para servir de stop no ato da cimentação. Se a opção for resina acrílica, antes da aplicação do material para a guia, é preciso aplicar vaselina nos dentes adjacentes a fim de facilitar a remoção após a presa. Não se deve passar vaselina no fragmento, pois é interessante que ao remover a guia, o fragmento venha junto com o guia, facilitando os procedimentos posteriores de adesão. Existem várias formas de fazer as guias de colagem de fragmento. Podem ser feitos com resina acrílica, resina de provisório, tipo bioplique, resina composta e silicona de adição ou de condensação. Essa técnica permite a inserção e cimentação corretas do fragmento, facilitando sua manipulação e adaptação. Ok, mas qual o melhor material para realizar o guia? Na verdade, o melhor é aquele que você está acostumado a utilizar. Falaremos aqui de várias opções a fim de facilitar o processo. Independente do material escolhido, é importante evitar que este material não cubra a linha de cimentação, para que você consiga remover os excessos com tranquilidade e para que a resina da cimentação não cole no guia, se for de acrílico, resina composta ou resina de provisório. Com a silicona, isso já não será um problema. Após a profilaxia do fragmento e do remanescente, iniciam-se os procedimentos adesivos no fragmento com aplicação de ácido fosfórico. Simulamos aqui um condicionamento seletivo do esmalte e guias em resinas de provisórios e silicona de adição. Continuamos com a aplicação do sistema adesivo, aqui utilizando guias em silicona e em acrílico, e aplicação da resina sobre o fragmento dentário. E os aplicadores tipo sticks? Bom, eles não estabilizam muito bem o fragmento, e ao pressionar, ele pode girar e mudar a posição do encaixe. Assim, preferimos evitar. Todos os procedimentos adesivos serão detalhados ao longo do nosso curso de Workflow em Urgências dos Traumatismos Dentários. Observe nessa foto maior, que o fragmento foi pressionado com a guia e excessos podem ser visualizados e podem ser removidos antes da fotopolimerização. E após a presa da resina, os excessos devem ser removidos com brocas de acabamento, idealmente as multilaminadas, para evitar corte excessivo do esmalte. E após o polimento, a restauração, enfim, está concluída e com a mesma altura do vizinho e posição dentro do arco. Agora, uma situação clínica para exemplificar a técnica. E aqui a situação inicial após a consulta de urgência. A paciente já chegou com os dentes 11 e 21, com cimento de onômero de vidro, como restauração provisória. Essa menina muito querida, de 10 anos, tropeçou e caiu batendo a boca no chão. E adivinhe, jogando futebol. Ocorreram fraturas coronárias de esmalte, dentina e subluxação nos dentes 11 e 21. O fragmento do dente 11 foi perdido e o do dente 21 foi trazido para que pudéssemos utilizar para a colagem. Nesse momento, removemos o material provisório com todo o cuidado para prosseguirmos com a realização da colagem de fragmento. Foi realizada uma guia com resina de provisório. Após a fotopolimerização do material, o fragmento veio junto com a guia e os procedimentos adesivos foram realizados com esse apoio, né, da guia, do fragmento sobre a guia. E é muito mais prático segurar o fragmento apoiado nesse material. Em outra sessão, fizemos a restauração do dente 11 e um bisel externo na linha de união do fragmento e com o dente, a fim de melhorar o resultado estético. Abordaremos mais esse assunto no nosso curso de Workflow em Urgências dos Traumatismos Dentários. E aqui, o sorriso da nossa paciente após alguns procedimentos de acabamento e polimento. Assim, não esqueça que a colagem de fragmento é sempre a primeira opção
em relação às restaurações diretas em resina. E os guias permitem um correto posicionamento do fragmento durante a cimentação. Essa aula é parte de um material que preparamos para vocês no curso Workflow das urgências em traumatismos dentários. Desejamos que essas informações vistas aqui o ajude a realizar esse procedimento com muito mais segurança e eficácia, sempre que estiverem diante de uma situação de fratura coronária com fragmento disponível. Eu e o professor Rogério Almeida esperamos vocês no nosso curso. Um grande abraço.